Nós estamos aí em uma nova série que denominamos o Verbo em Nós. Essa série está no Evangelho de João. Nós, a semana passada, ouvimos o nosso irmão Renato relatando aí dos versos 18 até o verso 19, na verdade, até o verso 28, trabalhando esse texto. E hoje nós iremos ler do verso 29 ao verso 34. Mas antes de ler o texto, queridos, eu tenho para mim que uma das nossas maiores dificuldades que enfrentamos estão ligadas à pouca percepção da realidade de quem nós somos e de quem Cristo é. Tenho para mim que uma das nossas maiores dificuldades que enfrentamos como cristãos estão ligadas com a realidade e essa percepção de quem de fato eu sou, de quem de fato Cristo é, de quem de fato nós somos e quem Cristo é. Nós temos uma aula na classe dos novos que eu digo isso para o pessoal. Eu falo para eles, se vocês não entenderem essa primeira aula, tudo que a gente falar depois não vai fazer sentido nenhum. Eu digo para ele, nós precisamos responder adequadamente a pergunta, quem é Jesus? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para mim? Por quê, queridos? Porque nós somos uma geração que temos ouvido o seguinte, você nasceu para vencer. Não aceite menos que isso. Deus te colocou não por cauda, mas por cabeça. Os propósitos de Deus para a sua vida é propósito de vitória e não de derrota. Não se preocupe, vai dar tudo certo. Deus te colocará em um lugar de destaque. Não se preocupe. Amém, irmãos? Puxa vida, eu achei que você ia dar um amém bem sonoro. Essa geração tem ouvido muito esta verdade. Amém? É verdade isso, irmãos? Não é verdade? Nós nascemos para vencer. A gente tira o foco de Cristo e começa a olhar para o nosso coração, focando na humanidade, focando nos nossos desejos, nos nossos sonhos, projetos, e tiramos o foco daquele que merece o foco. É interessante que no relato, aqui na narrativa, no texto que ouvimos a semana passada, o apóstolo João ressalta a grande qualidade de João Batista, que era de ter uma excelente percepção de si mesmo. Ele sabia quem ele era, sabia qual era o seu papel, o que ele veio a desempenhar, o porquê ele nasceu. Ele sabia qual era o seu lugar na história e sabia que a história estava sendo promovida por Deus e não por ele. Quando lemos o texto dos versos 19 até os versos 25, nós vamos perceber, até os versos 28, nós vamos perceber que montou-se uma comissão que foi até João Batista para indagá-lo. Quem você é, João? Tu és o Cristo? Não, não sou. Ah, tu és um dos profetas? Não, não sou. João, mas por que tu batiza? Nos diz quem tu és. Nós precisamos levar uma resposta àqueles que nos enviaram até ti. Quem você é? Você é o Cristo? Não, eu não sou. Eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou, mas não sou o Cristo. Eu vim preparar o caminho. Eu sou aquele que o profeta Isaías disse, a voz do que clama no deserto, preparai o caminho. Esse sou eu. Depois de 400 anos de silêncio, como vocês ouviram muito bem explicado a semana passada, Deus então levanta um homem estranho, que vai morar no deserto. A sua dieta era mel e grilo. Lá na Bahia é grilo, não é gafanhoto não. Vestindo roupas estranhas, com uma fala de denúncia. Ele sabia qual era o lugar dele. E que talvez na teologia de hoje, que aquele que nasceu para vencer, terminou com a cabeça numa bandeja.
João sabia quem ele era e sabia quem era Cristo e qual era o seu papel. Tenho para mim que nos nossos tempos, muitos de nós, na realidade da igreja brasileira, têm confundido os papéis. Temos confundido os papéis. Nós precisamos, meus irmãos, nos identificar com João Batista e o modo como ele mesmo percebeu e entendeu o seu papel dentro da obra de Deus. Eu e você precisamos entender que nós não somos chamados por Deus para ocupar espaços de proeminência por qualquer importância que tenhamos em nós mesmos. Nós não fomos chamados para ocupar qualquer papel de proeminência, porque não é isso que o Evangelho diz. O que o Evangelho está propondo é que crentes precisam ter em mente exatamente o fato de que o que importa é a ocupação do lugar que Deus te colocou para a glória dele, para sinalizar a glória dele e para apontar para Cristo. E se porventura no seu trabalho Deus te dá um destaque, é para que você sinalize Cristo e você não tenha nenhum disso de receber glória para você mesmo. Por quê? Porque a busca de uma certa proeminência ou de uma certa importância, de um destaque dentro do reino, pode nos afastar do real propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida, que é de fato nos impedir de exercer um papel realmente dentro do reino, um papel que importa com propósito, que glorificará o nome do Senhor ao término daquilo que Ele nos chamou para fazer. A gente precisa acabar bem, irmãos. Talvez na leitura de hoje, João não acabou bem, mas na leitura do reino, João acabou bem. Cumpriu cabalmente seu ministério, denunciando o pecado de Herodes, porque era o seu ministério. Quero convidar você a ler o texto comigo. A partir do verso 29, diz assim: No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem eu me referi quando disse: Vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que eu vim, batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Então, João deu o seguinte testemunho: Eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: aquele sobre quem você vira o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. O texto em que nós acabamos de ler aborda a recontada história do batismo de Cristo, como nos é relatado lá nos outros evangelhos, especialmente aí Lucas, Marcos e Mateus, especialmente Mateus é um pouco mais detalhista no capítulo 3, quando fala do batismo de Jesus. Porém, o interesse de João é diferente dos outros 3 autores. Ele não está interessado em descrever como aconteceu o evento histórico, nem as suas implicações teológicas e sociais para a comunidade, como um fator de convencimento. João não está preocupado com isso. Antes, João procura usar o impacto daquele momento na vida de João Batista. O evangelista João, o apóstolo do amor, não está preocupado com esses pormenores como os outros evangelhos estão, mas ele está preocupado em mostrar o impacto que aquilo que o próprio João Batista viveu na sua vida. Ele está preocupado com isso para convencer aqueles que lá estavam e aqueles que iriam ler este evangelho a respeito desta história. Meus irmãos, João não é o principal. E agora o João Batista, não é o João, o autor do evangelho, ele não é o principal, ele não é a figura principal. Os líderes religiosos temiam isso. Mas quem que você é? Você batiza como profeta, você fala como profeta, você denuncia o pecado. Quem você é? Você não é o Cristo. Quem você é? E depois de João dar 3
declarações dizendo: não, eu não sou um dos profetas, eu não sou o Cristo, eu não sou digno nem mesmo de desatar a sandália dos seus pés. Quem sou eu? Eu não sou. No verso 29, João vem com uma declaração extraordinária. Ele continua dando o seu testemunho, ele continua testificando de quem de fato é o Cristo, ele continua apontando para Jesus Cristo. O verso 29 inicia aqui, diz: e no dia seguinte, diz que João estava no Rio Jordão batizando, e Jesus vem ao seu encontro, e ele aponta declarando: vejam, é Ele, é dele que eu estou falando para vocês. É dele que eu estou dizendo, é este que eu estou falando. Ele é o Cristo, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não sou eu, é ele. Não olhem para mim, para ele. Ele aponta para Jesus. Meus irmãos, a mensagem de João Batista era uma mensagem difícil, dura, exortativa. Quando você lê lá o Evangelho de Mateus, João está falando: arrependei-vos, raça de víboras. Eu já brinquei com vocês, não sei se João não usou porque não está no texto, mas eu imagino João falando: suas cascavel, jararaca, suas venenosas, arrependei-vos. O machado está na raiz. Porque é chegado o reino. Essa era a mensagem de João Batista. Ele pregava o arrependimento, e o tempo da chegada do juízo estava próximo, e ele sabia muito bem o que o pecado estava fazendo na vida da raça humana. Ele sabia como o pecado estava desagradando a Deus, estava acabando com o homem, e é por isso que ele enfatiza que o seu batismo é com água, irmãos. É um batismo de arrependimento. Ele fala: arrependei-vos. E batizava com água. Mas ele fala: mas virá alguém após mim, que ele batizará com o Espírito Santo. Ele convencerá. Não é um batismo apenas de arrependimento, mas esse produzirá a salvação. Não sou eu, é Ele. Vejam, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O batismo que eu faço com água, ele é provisório. Mas haverá um batismo que será permanente. E esse batismo nos dará a garantia de que pertencemos a Ele e estaremos com Ele por toda a eternidade. Quantos aqui já foram batizados com o Espírito Santo? Essa é uma pergunta muito difícil. Ainda bem que a classe está estudando conosco nessa manhã, porque... É por isso, queridos, que quando João se depara com João Batista, por isso que quando João se depara com Jesus, na verdade, a sua mensagem muda. A mensagem de João Batista é: esse tira o pecado do mundo. É Ele que vai retirar o pecado do mundo. Essa mensagem, se ficarmos só no versículo 29, tem muita coisa para falar. É por isso que o ser humano não pode livrar-se do seu pecado. Porque quem tira o nosso pecado, quem perdoa os nossos pecados, é Jesus Cristo. Ele veio para expiar o pecado. Nós somos escravos do pecado. O ser humano não pode ser salvo em seu pecado, ele precisa ser salvo do pecado. E a partir desse versículo 29, que eu gostaria de tecer alguns comentários com vocês e observar 3 pontos depois nos outros versículos e assim caminharmos dentro da nossa exposição. Vejam comigo alguns pontos interessantes. Quando João diz o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo, ele não veio, meus irmãos, para encobrir o pecado. Ele não veio para mudar o nome do pecado, como muita gente. Tem gente que está mudando o nome. Não, isso não é pecado, isso é amor. Sexo fora do casamento é amor. Não, isso é pecado. Isso não é uma mentira, isso eu não estou mentindo, isso é uma mentira branca. Não, é mentira. Ele veio para tirar o pecado, não veio para mudar
nada a respeito do pecado na realidade de dar outros nomes. Não veio para desculpar o pecado, ele veio para arrancar, para tirar. Veja que Jesus, como Cordeiro de Deus, ele não apenas tirou o pecado. Se você olhar para o texto bíblico, você vai ver que o texto bíblico está no presente, o verbo está no presente. Ele veio para tirar o pecado do mundo, ele tira o pecado do mundo. Ele não apenas tirou, mas ele continua tirando o pecado do mundo. Ele continua exercendo poder. A sua obra vicária na cruz continua expiando pecados. O verbo aí está no presente. Jesus, apesar de ter morrido há mais de 2000 anos, o efeito da sua morte é atual, é poderosa, é eficaz, na mesma forma como foi no Calvário. Meus irmãos, todos os dias pessoas são libertas. Todos os dias pessoas são libertas do seu pecado, das suas culpas, da falta de esperança, todos os dias. Por quê? Porque ele continua tirando o pecado do mundo, daquele que não tem esperança, daquele que vai a Cristo, que reconhece o que ele fez. Ele continua salvando, ele continua transformando. O Cordeiro tira o pecado do mundo. E não simplesmente de uma nação particular, não é só Israel, é do mundo. Ele tira o pecado de todas as tribos, raças e nações. Apocalipse, capítulo 5, verso 9, quando João está tendo a visão dos selos, e ele precisa abri-lo, ele vê um leão como que tendo sido morto, um cordeiro como que tem sido morto. E diz o texto que lá no verso 9 ele diz: ele é o cordeiro que foi morto e comprou com o seu sangue os que procedem de toda tribo, povo, raça, língua e nação. Ele é o cordeiro que tirou o pecado do mundo e que continua atuando, agindo, libertando, salvando, transformando e dando esperança ao mais vil pecador. Jesus Cristo é a solução para o pecado na vida da humanidade, e aquele que vai a Ele tem, de fato, a sua vida liberta e transformada. Ele continua tirando o pecado do mundo. Agora veja, eu quero que você leia, isso é interessante. Vejam que o sacrifício do Cordeiro é suficiente para todas as pessoas do mundo, mas eficiente apenas para aqueles que creem. O sacrifício é suficiente para todos, mas é eficiente apenas para quem crer. A condição é essa. Lembra que eu falei para vocês qual é o verbo e qual é a palavra-chave do Evangelho de João? Crer. Precisamos crer. Precisamos crer no nosso Senhor. Perceba que o pecado é desastroso, meus irmãos. E ele é tão desastroso, o pecado é tão mau, tão repulsivo, tão maligno aos olhos de Deus, que para tirá-lo e lançá-lo fora, Deus precisou sacrificar o próprio Filho. João está dizendo, é Ele. É Ele, não sou eu. Olhem para Ele. Ele é a solução. É Ele que tira o pecado do mundo. É Ele que dá a esperança. Ah, irmãos, se não fosse o Senhor em nossas vidas. Ah, se não fosse a ação dele em mim e você, para nos arrancar do lamaçal do pecado, de onde andávamos. Ah, se não fosse o Senhor, aquele que gerou esperança ao meu, ao seu coração, que nos deu vida. Ah, se não fosse o Senhor. Essa é a proposta do Evangelho de João. O Evangelho de João é um chamado a uma visão mais profunda de Cristo, irmãos. De modo que ele perpasse toda a nossa vida, toda a nossa história, se tornando algo muito maior que apenas um motivo para termos uma religião. É muito mais que isso. Nós precisamos ter uma visão mais profunda de quem é Jesus, de quem é o Cristo.
O que João quer que vejamos é que tudo que existe só tem sentido quando visto e compreendido a partir dele, Jesus Cristo. E para que isto aconteça, nós precisamos desenvolver um relacionamento mais próximo e mais profundo com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cada crente precisa ter um relacionamento próximo com o Senhor e não apenas uma ideia de quem Ele seja. Eu tenho uma ideia de quem Ele é. Não é apenas isso. Nós precisamos desenvolver um relacionamento profundo com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dos versículos 30 a 33, João então passa a relatar como foi a experiência dele, João, do batismo nas águas de Jesus Cristo. O verso 30, ele diz: este é aquele a quem eu me referi, quando eu disse, vem depois de mim um homem que é superior a mim e que já existia antes de mim. É esse aqui que eu estou apontando, que vocês estão vendo. Ele é bem superior a mim, ele já existia antes de mim. Como podemos então desenvolver um relacionamento profundo com o Senhor e não apenas ter a ideia de quem Ele é, mas nos relacionar de forma profunda com o Pai? Eu gostaria de observar 3 pontos com vocês de forma bem rápida, para caminharmos aqui. Primeira coisa, queridos, que eu queria que você observasse: para se conhecer a Cristo de forma pessoal, é necessário uma proximidade do Espírito de Deus. Eu quero explicar isso aqui. Para se conhecer a Cristo de forma pessoal é necessário uma proximidade do Espírito de Deus. Isso aqui está falando a respeito de salvação, meus irmãos. Não tem como você conhecer a Cristo se você não sofrer a obra da regeneração, se você não for conhecido, convencido por Ele. Convencido do seu pecado, da justiça e do juízo por vir. Conhecer a Cristo de forma pessoal é necessário que o Espírito atue em nossas vidas. É interessante que João aqui, ele explica o que aconteceu ali no batismo, e ele fala: este que eu disse que vinha antes de mim, ele já existia, eu mesmo não o conhecia, e o conhecer aqui não era a ideia de que João não sabia quem era Jesus, seu primo, eles eram primos, era a ideia de que ele não sabia, na realidade, de que ele era o Messias esperado, e diz que o Pai, Deus, o próprio Deus o revelou. É isso que está dizendo o texto. Eu mesmo não conhecia, por isso é que eu vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Então João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o teria conhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. É este que salva. A salvação é por intermédio de alguém, e este alguém é Jesus Cristo. Ele é aquele que tira o pecado do mundo. É este que batiza com o Espírito e que dá nova vida. João dá o seu testemunho: eu testifico, eu vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Irmãos, isso aqui é muito interessante, mas também perigoso. Como sabemos que João Batista entendeu a linguagem do Espírito Santo, como sabemos que João entendeu o que o Senhor estava agora revelando a respeito do Cristo, ele entendeu porque ele não se desviou de Cristo. O seu entendimento teve um entendimento correto que o levou diretamente a Cristo. O Espírito Santo revelou de fato quem era ele, que ele era o Filho de Deus, ele era o Cristo, e esse é o intento do Espírito Santo. Ele trabalha para nos revelar quem é Jesus Cristo, como fez aqui. João Batista, queridos, depois da experiência de ouvir a voz de Deus, depois de cumprir o que o Senhor disse que ele tinha que cumprir, depois de ouvir o Senhor dizer a João: olha, aquele que você vê parar a pomba, aquele que você vê, aquele que parou a pomba, o Espírito, é esse que batiza com o Espírito Santo, é desse que eu estou falando. João, este é o meu filho amado, como ele diz lá em Mateus capítulo 3, ele revela isso a João. Mas depois dessa experiência, meus irmãos, João continuou o seu ministério. João, ele não ficou abismado, envaidecido pela experiência.
João não criou uma nova igreja, João não criou um novo tipo de discípulo, onde poderia chamar a igreja da pomba de Deus, ou a igreja do espírito pomba, não poderia. Ele sabia quem ele era. João sabia quem ele era. João não deixou sua mente trabalhar com a ideia de exaltação do Espírito. Ao contrário, ele teve os seus pensamentos direcionados para Cristo. E com a certeza, essa sempre será a linguagem do Espírito. Apontar para Cristo. Mas para ter um conhecimento, uma experiência profunda com esse Cristo, é necessária uma ação do Espírito de Deus na sua vida. Não tem como conhecer o Salvador sem que antes passe pela obra da regeneração. E quem faz isso é o Espírito Santo de Deus. Mas nós precisamos continuar apontando para Cristo e orando, dizendo ao Senhor: Senhor, convence o Senhor. Senhor, não sou eu que faço, o Senhor me chamou para semear, o Senhor não me chamou para convencer, o Senhor me chamou para pregar, o Senhor não me chamou para convencer ninguém. Quem faz isso é o Espírito Santo de Deus. É Ele que produz uma experiência com Cristo, é Ele que produz uma experiência profunda com o Pai. Portanto, queridos, a pergunta é: o que é o batismo, então, com o Espírito Santo? O batismo do Espírito Santo é a forma de reunir pessoas num corpo. O corpo de Jesus Cristo, que é a sua igreja. Isso é batismo do Espírito Santo. A gente tem falado sobre isso nas nossas aulas, tem sido muito bom. Qualquer pessoa que se converte a Cristo é batizada no corpo de Cristo e passa a pertencer a Cristo. Isso é o batismo. No dia em que nós ouvimos o evangelho da nossa salvação, tendo nele Cristo, fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Não aconteceu mais nada, irmão. Nada. Pastor, tá bom, eu tenho o Espírito Santo. E aí ele vai distribuir os dons. É ele que te capacita, te dá dons para o serviço do ministério na vida da igreja local, servindo na igreja local. É ele quem faz isso. É o Espírito Santo de Deus. No Novo Testamento, em nenhum lugar ordena que os crentes sejam batizados com o Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo é um evento único. Porém, ser cheio do Espírito deve ser, para mim e para você, um dever. Porque tem muito crente salvo, mas vivendo na carne. É Ele, o Espírito, que nos convence, nos aproxima, nos salva, nos insere no corpo, nos dá nova vida, mas precisamos ser cheios do Espírito, controlados pelo Espírito. E eu não estou falando aqui, irmãos, de nenhum tipo de experiência em que você tenha que demonstrar que é mais espiritual que o outro por algum dom ou por alguma manifestação. Não estou falando disso. Eu estou falando que ser cheio do Espírito era uma característica normal de cada cristão dedicado. Basta você ler as primeiras páginas do livro de Atos, que já estudamos, e você vai perceber isso. Cada cristão dedicado tinha uma característica. Lemos o texto hoje de Atos capítulo 6, da consagração aqui dos diáconos. O que diz lá? Procure homens cheios do... É uma característica de quem é cristão dedicado e comprometido. E por isso que Deus nessa noite me faz enxergar muitos cheios do Espírito nesse lugar. Amém, meus irmãos? Eita. Portanto, queridos, o batismo do Espírito não é uma experiência que devemos buscar, é uma ação realizada por Deus na vida do crente no momento da salvação. No entanto, somos ordenados a ser cheios do Espírito. No momento da salvação você recebe o Espírito, mas nós somos ordenados. Paulo, falando sobre esse assunto, escrevendo à igreja em Éfeso, ele diz: não vos embriagueis com vinhos, onde há dissolução e contenda, mas enchei-vos do Espírito. Quando a gente olha as palavras lá na realidade do texto grego, a palavra encher, o verbo lá, está no gerúndio. Nós estamos sofrendo uma ação o tempo inteiro. Estamos sendo cheios, preenchidos. Meus irmãos, não tem como ser cheio do Espírito sendo cheio de si mesmo.
Tem muita gente cheia de si mesmo. Mas eu? Olha para João, aponta para o Cristo. Não tem nada a ver com você, tem a ver com Cristo. Tem a ver com Ele, aponta para Ele. É para Ele que temos que apontar. Tudo isso tem a ver conosco, de que forma isso se aplica na minha vida e na sua vida. Crente sem o crescimento no relacionamento pessoal com o Espírito Santo não conhece a Cristo profundamente e muitas vezes o abandona. Isso é uma grande verdade. Crentes sem o crescimento no relacionamento pessoal com o Espírito, ou seja, no sentido de ser cheio, a plenitude do Espírito, não conhecem a Cristo profundamente. E por não conhecê-lo profundamente, muitas vezes o abandonam. Precisamos tomar cuidado com isso. Segundo, para se conhecer a Cristo de forma pessoal, meus irmãos, é necessário um envolvimento pessoal com a palavra de Deus, o Pai. Eu acho muito lindo o versículo 33, diz: então João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele. Um segundo aspecto que desejo mostrar sobre o relacionamento pessoal de João Batista com Cristo tem a ver com o relacionamento pessoal do próprio João Batista com o Pai de Jesus Cristo e da sua palavra. Eu acho bem interessante porque hoje há muitas pessoas desenvolvendo o seguinte discurso: ainda que não tenham observado muitas coisas ditas na Bíblia, eu não perdi minha comunhão com Deus. Eu não preciso estar na igreja para ser igreja. Eu não preciso viver em comunhão com meus irmãos. Quem disse que eu preciso? Existe uma tentativa de estabelecimento de uma fé sem Deus, sem a palavra de Deus e sem a comunhão dos santos. Isso não é possível, irmãos. Isso não é possível. Quando João Batista dá o seu testemunho de Cristo, o seu envolvimento pessoal com Cristo dependeu diretamente do seu envolvimento pessoal com a palavra de Deus e com Deus. Leia novamente o versículo 33. Eu não conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito. Observa aí, gostaria de chamar a sua atenção para o modo como João Batista se relacionava pessoalmente com Deus. Ele primeiro nos diz que tinha consciência da sua missão dada por Deus. Aquele que me enviou a batizar com água. E em segundo lugar, ele mostra que percebe que o plano de Deus é apontar para Cristo e não para ele, João Batista. Eu gostaria de me deter um pouquinho nesse ponto aqui. Pensa comigo sobre essa situação de João Batista. Deus, com a manifestação de Jesus Cristo, está pondo um ponto final no ministério de João Batista. Deus falou: olha, João, até aqui foi muito bom, você preparou o caminho, mas agora chegou o Cristo. Acabou com o seu ministério. Se tem algum tipo de vaidade, João ia ficar depressivo, ia ficar mal. Deus acabou, Deus chegou. Cumpriu o teu propósito, João. Chega, agora é o Cristo. João está falando assim: olha, aquele que vai ser enviado agora, ele não batiza com água, mas batizará com o Espírito Santo. João não se relacionou com Deus de maneira egocentrada, irmãos. Ao contrário, ele se relacionava com Deus de maneira teocentrada, isto é, o interesse de Deus lhe era superior. De que maneira você se relaciona com Deus e com a sua palavra? Se Deus falar: chega, eu vou tirar o teu trabalho, eu vou tirar isso que você... vou tirar tudo, chega. De que maneira você se relaciona com Deus? Se Deus não faz o que nós queremos, você faz biquinho para Deus? Faz, estou de mal. Eu não gostei do jeito que Deus fez. Não dá certo. Lá naquela igreja lá, eu não consigo ir mais. Você faz biquinho para Deus quando Deus diz não para você? Você é crente mimado? João se relacionava com Deus não de forma egocentrada, não olhava para si mesmo,
Ao contrário, ele se relacionava com Deus de maneira teocentrada, ou seja, ele olhava para os interesses do próprio Deus e ele falava: os interesses dele é superior aos meus. E tudo bem, não tem problema. É Ele que é o Deus da minha história e da minha vida, não sou eu o Deus de mim mesmo. Tem gente que olha no espelho e fala: se não fosse eu. Cuidado, cuidado com o narcisismo. Quem você é quando você olha no espelho e quem Cristo é para você? Cuidado com o espírito narcisista. João se relacionava com Deus, conhecia Cristo a partir de um conhecimento profundo da sua palavra. O que isso tem a ver conosco? De que forma isso se aplica na minha vida e na sua? Preste atenção. Aquele que se relaciona com Deus e com a sua palavra de maneira egocentrada, buscará apenas aquilo que lhes interessa e tenderá a usar a palavra em seu próprio benefício. Não é verdadeiro isso, gente? É. Eu não vou falar para... Não sei se eu falo. Tem muita gente usando erroneamente a palavra por interesse próprio. Está vendo coisa onde não tem. Tem gente que quer namorar e diz: deixa eu ver o que Deus fala comigo. Vai lá, filha, esse é teu. Não, não tem isso na Bíblia. Cuidado com a maneira como você se relaciona com Deus e com a sua palavra, para que não seja egocentrado, para que você não tenha esse desejo de olhar apenas para o teu próprio coração. Agora, o contrário, aquele que se relaciona com a palavra de maneira teu-referente, estará sempre disposto a saber o que Deus quer, e o que o Pai quer é que conheçamos o Filho mais e mais. Que o nosso amor aprofunde, que o meu relacionamento com Ele seja profundo, que a minha vida com Ele seja profunda, não seja superficial, que o meu relacionamento com Ele não seja interesseiro, que eu não o busque porque eu quero que Ele me presenteie, que Ele me dê algumas coisas, que eu busque porque eu sei quem Ele é e quem eu sou. Mísero, pecador, miserável. Se não fosse o Senhor. Se não fosse o Pai. Então, meus irmãos, precisamos rever de que maneira nós nos relacionamos com o Pai. João se relacionava com o Pai de Jesus Cristo e com a sua palavra, não de maneira egocentrada, mesmo o Senhor dando um fim ao seu ministério, falando: João, agora chega, porque agora em diante tem o Cristo, e é Ele que agora em diante as pessoas irão ouvir, seguir, serem batizadas, salvas. É Ele que salva, não é você. Não é você. Irmãos, cuidado para que a propaganda não seja em prol de você mesmo. Nós ouvimos a semana passada o Renato falando sobre essa questão, né? Muitas vezes quem leva o crédito é aquele que pregou e o irmão se converteu, e muitas das vezes esse que se converteu segue aquele que o ouviu pregando e não a Cristo. Às vezes, nós gostamos dos elogios, sabe? Nossa, que louvor, André. Deus abençoe sua vida. Não, eu sei. Eu me preparei para isso. Deus foi muito bom. Não estou falando que a gente não deve reconhecer. A gente estuda, a gente se prepara, mas cuidado, porque o nosso coração é muito difícil de lidar com alguns elogios. Queridos, amém até aqui. Ixi, eu vou tomar água agora. Não vamos orar encerrando então, porque ninguém entendeu nada até agora. Não entenderá depois, então a gente acabará agora. Por fim, queridos, para se conhecer a Cristo de forma pessoal é necessário um envolvimento particular com o próprio Cristo. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não tem como
não conhecer a Cristo e não se relacionar com o próprio Cristo. É muito interessante porque quando a gente olha os verbos utilizados por João no versículo 34, é bem interessante a maneira como eles são definidos na língua original. Leia comigo o verso 34. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Então eu gostaria de chamar sua atenção para os verbos que são utilizados nesse texto. Eu não joguei nos slides, não. Mas o primeiro verbo utilizado aí nesse texto, a palavra grega, o verbo aí, ver, aponta para um conhecimento que vai muito além do conhecimento que temos de uma pessoa com quem nos encontramos. É um conhecimento mental, reflexivo e que nos conduz a pensar sobre o que significa aquilo que conhecemos. É um desenvolvimento de eu vi e eu prossegui conhecendo, eu prossegui me aprofundando, eu prossegui refletindo sobre o que eu vi, sobre o que eu conheci, e isso tem feito diferença na minha vida, isso tem transformado a minha história, isso tem transformado o meu jeito de ser, o meu jeito de falar, o meu jeito de andar, o meu jeito de me comportar. Eu vi, eu experimentei, isso tem feito diferença. Quando João usa aqui falando a expressão eu vi, ele está falando esse ver aqui é por experimentar, por conhecer, dia após dia. Isso precisa ser desenvolvido com o Pai. Como nos aprofundaremos então no relacionamento com o Pai? Como se aprofundar no relacionamento com Cristo? Leia a Bíblia e faça oração, se quiser. Simples. Mas sejamos sinceros. Quanto tempo você gasta lendo a Bíblia e quanto tempo você gasta no telefone, na Netflix, maratonando? Seja sincero, como conhecer profundamente mais a Cristo se você investe mais tempo naquilo que tem a ver com você mesmo do que com o Pai? Quanto tempo investimos na vida de oração, irmãos? E o prazer que temos nestas coisas? O segundo verbo que João usa é testificar. Esse verbo, de onde veio a palavra português martírio ou Marte, esse é o verbo testemunhar. Mas o que chama a atenção é que ele está posto por João no tempo chamado perfeito. Por isso, os nossos tradutores preferiram a tradução de tenho testificado, indicando uma ação contínua, porque o tempo perfeito do grego indica exatamente isso, que a pessoa que teve aquela experiência testificou e continua testificando até hoje. Não foi uma experiência inicial em que nós ouvimos o Evangelho, entendemos o Evangelho, o Senhor agiu em nossos corações, o Espírito então nos sela essa experiência inicial para, não, você continua testificando, você continua crescendo, você continua conhecendo a Cristo, você continua conhecendo o seu Senhor, não para, o crente nunca parará de crescer espiritualmente, nunca. Só na eternidade. Aliás, deveria ser assim. Mas entre a realidade e aquilo que sabemos que ouvimos, é muito diferente. Entre a prática do que ouvimos e aquilo que ouvimos, são coisas completamente diferentes. Devemos continuar crescendo, devemos continuar conhecendo, por experiência, o nosso Salvador. O que isso tem a ver conosco? De que forma isso se aplica na minha vida e na sua? Procure ter uma clara percepção de que você não é o centro das atenções da obra da redenção. Seu papel fundamental sempre será de ser um preparador do caminho do Senhor até as pessoas. Mas este ponto só poderá ser realmente alcançado quando você tiver claro quem é Cristo. Se você não tiver claro quem é Cristo, você continuará no reino de Deus, trazendo atenção para si mesmo. Concluo, meus irmãos.
nós temos a melhor, a maior e a mais urgente mensagem do mundo, que é: Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Precisamos ir e anunciar isso, ou anunciar esta verdade. É a igreja que faz isso. Nós precisamos fazer isso. Não há, meus irmãos, outro meio de sermos perdoados do pecado, libertos da culpa e de fugirmos da ira vindoura, a não ser por Jesus, o Filho de Deus. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. E é através dele e por meio dele que os pecados são perdoados, que você encontra esperança e que você tem vida. É por ele e para ele todas as coisas, e nós devemos cumprir a nossa missão. Nós devemos ir, irmãos, e dizer para as pessoas: você está morrendo, é o teu pecado que está te matando. A falta de esperança é a perspectiva da vida que você está tendo agora. Volte-se para Jesus, creia em Jesus, Ele pode te salvar e dar sentido à sua vida, como um dia fez comigo. Mas nunca esqueça, é Ele, não sou eu. Aponte para Jesus sempre. Que Deus nos ajude a olhar para a sua palavra e de uma forma especial nos ajude a colocar em prática, desenvolvendo um relacionamento profundo com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se coloque de pé. Quero convidar você nessa noite a orar comigo, pedindo ao Senhor que nos ajude nesse tempo. Obrigado, Deus, pelo privilégio que temos de poder olhar para a Tua palavra. Sabemos, ó Pai, que as nossas maiores dificuldades, de fato, têm a ver, Senhor, com esta percepção de quem é o Cristo, o que Ele fez, quem Ele é. Tenha misericórdia, Pai, quando muitas das vezes, no Teu reino, na realidade da igreja local, nos relacionamos com o Senhor de maneira egocentrada, olhando apenas para os nossos desejos, para as nossas vontades, e não, Senhor, para a realidade do reino onde estamos. Ajuda-nos, ó Pai, a termos esta visão de nós mesmos. Nós não somos, Senhor, nada, ninguém, Pai, mas em Ti temos, ó Deus, a esperança de cumprir um propósito determinado pelo próprio Senhor para a nossa história. Ajuda-nos a cumpri-lo de maneira fiel, fidedigna, apontando o tempo inteiro para a realidade do Cristo morto, mas ressurreto, aquele que morreu e ressuscitou para nos dar vida. Senhor, que o Senhor nos ajude a crescermos em um conhecimento, em um relacionamento profundo com o Senhor, como João, que no dia em que teve a experiência do batismo, viveu a experiência de conhecer o Cristo de forma profunda, o Pai e a sua palavra, e o Espírito que assim o revelou. Pai, que o Senhor nos ajude, que o Senhor abençoe esta igreja, aqueles que aqui estão, Senhor, desesperançosos, desencorajados, temerosos, que nessa noite, Senhor, se voltem para o Senhor, para a Tua palavra, e encontrem forças para prosseguir, encontrem, Senhor, coragem para continuar no Senhor. Aqueles que porventura nessa noite, Senhor, estão lutando contra os seus pecados, ó Deus, aqueles que se sentem escravizados nos hábitos pecaminosos, nos vícios pecaminosos, que se voltem para Cristo, aquele que tira, que liberta, que salva e que transforma. Senhor, que este se volte, tenha em Ti, ó Pai, os seus pecados perdoados, purificados, limpados. Deus, em nome de Jesus, visita esta igreja, visita nossas vidas, Senhor. Por favor, nós oramos, ó Pai, grato ao Senhor,
pela oportunidade de compartilhar a Tua palavra. E pedimos ao Senhor que o Teu Santo Espírito nos faça ouvi-la melhor no coração e aplicá-la na vida. Eu oro, Senhor, e grato o faço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, meus queridos. Só um aviso, os membros da igreja que não estiveram de manhã e só estiveram hoje à noite, eu vou procurar o Rafael lá na entrada para assinar o livro de presença. Então, irmãos, só um comunicar. Próximo domingo, nós teremos escola dominical normalmente, tá bom? Então, estaremos aqui pela manhã estudando a palavra de Deus. Após a escola dominical, nós teremos o nosso breve café e assim, após o café, nós estamos liberados para cumprir com as nossas responsabilidades. Na semana que vem, semana de eleição, segundo turno. Olha ao Senhor, olha a Deus e cumpra assim o seu princípio com a consciência limpa e tranquila. Tá bom? Só lembre-se que quem conduz a história é o Senhor. Deus abençoe.